Oi, galera. Eu espero que estejam todos bem, tá? Hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? Não vou aparecer na câmera, então só a minha voz que vai ficar. Eu imagino que isso não vai atrapalhar tanto no entendimento da matéria, tá? Mas vamos lá. Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre respiração celular. Na aula passada eu dei uma introdução, falei sobre algumas coisas e agora eu vou dar continuidade, tá? Como eu falei, na aula passada a gente falou sobre algumas coisas específicas, né? Sobre a obtenção do oxigênio, né? Que a gente obtém através da ventilação pulmonar. Então, quando a gente inspira, a gente está trazendo para o nosso corpo oxigênio, e quando a gente expira, nós estamos liberando o CO2 para o ambiente. Falei sobre o que acontece, né, nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares, né, nos alvéolos, falei sobre a saída do oxigênio desses sacos alveolares em direção à corrente sanguínea, né? Para isso, eles passam por esses capilares, que são alguns vasos bem fininhos, e aí o oxigênio sai do pulmão e entra na circulação sanguínea. Falei um pouquinho sobre a circulação sanguínea, né? Sobre o caminho que esse sangue faz. Então, esse sangue rico em oxigênio sai do pulmão e vai em direção ao coração. O coração faz a função dele, né, de bombear esse sangue para o corpo todo, para todas as células do nosso corpo. Nas células, né, esse O2 ele é retirado do sangue, né, ele entra para dentro da célula e a célula devolve para o sangue o CO2. Então, esse sangue vai deixar de ser rico em oxigênio e vai passar a ser rico em CO2, né? Então a gente fala que deixa de ser um sangue arterial e passa a ser um sangue venoso, tá? Então esse sangue venoso rico em CO2 vai voltar para o coração, né? O coração vai bombear esse sangue para o pulmão e do pulmão acontece, né, a hematose, então o CO2 vai sair dos capilares em direção aos alvéolos e do pulmão a gente vai expirar, vai levar para o ambiente externo, tá? Falei um pouquinho, né, mais especificamente do que acontece na célula. Então, quando essa corrente sanguínea, né, essa circulação sanguínea vai em direção a todo o corpo, a todas as células, né, esses capilares ficam também perto das células e essas células vão retirar o oxigênio desses capilares e vão devolver o CO2. Né? E eu falei um pouquinho do porquê isso acontece, o porquê que as células precisam de oxigênio, né? A gente viu que era para produção de energia. Então, tudo que a célula faz, né, ela precisa de energia e ela mesma produz essa energia que ela vai usar. E para a produção de energia, né, ela precisa do oxigênio, mas não só dele, também precisa da glicose, né, que a gente obtém por meio da alimentação. Então, a gente chega nessa fórmula, que é a fórmula da respiração celular. Isso aqui está falando, né, exatamente o que acontece dentro da célula para ela produzir energia. Tá? É a fórmula química, né, da respiração celular. Então, olhando de cara aqui, a gente já vê algumas coisas semelhantes, né, que a gente já conhece. Tem o O2, o oxigênio, que a gente viu na última aula, né, que é obtido pela ventilação pulmonar. Do outro lado aqui, sendo produzido, a gente tem a energia, que afinal é o objetivo, né, principal da célula, produzir energia. A gente tem o CO2, que é aquele que a gente vai liberar através da ventilação pulmonar. E também acaba sendo produzido a água, H2O. Então, ficou essa molécula aqui, né, que é meio desconhecida, é o que a gente não tem tanta familiaridade com ela, né? Essa molécula a gente chama de carboidrato ou de glicose. São aquelas moléculas que a gente obtém pela alimentação, tá? Então, a fórmula química dela é essa aqui, C6H12O6, que quer dizer que são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tá? Essas moléculas, né, a glicose, o carboidrato, a gente obtém pela alimentação. A gente tem o oxigênio também, né, sendo obtido pela ventilação pulmonar, pela inspiração. Então, a célula vai usar esses dois substratos, né, a glicose e o oxigênio, para realizar a respiração celular e gerar esses três produtos aqui. O principal é a energia, né, mas vamos pela ordem aqui. Primeiro, o CO2. O CO2 é aquele que a gente vai eliminar pela ventilação pulmonar, quando a gente expira. E acaba sendo produzido também H2O,
né? E a energia, que é a principal, como eu falei. Esses dois produtos aqui, eles vão ser usados pela própria célula para realizar suas funções vitais, né? Vamos lá. Mas como é que o nosso organismo obtém glicose? Né? Eu já falei para vocês que é através da alimentação. Mas, por que isso acontece, né? A gente sabe que os seres vivos, eles são classificados em autótrofos e heterótrofos, tá? Os seres autótrofos são os produtores, são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, e já os heterótrofos são os consumidores, né? Eles não são capazes de produzir o próprio alimento, né? Nós, no caso, somos consumidores, somos seres heterótrofos. Então, os seres produtores, né, eles possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, né? São as plantas, as algas, tem algumas bactérias também que são produtoras, né? São autótrofas. E nós, como eu falei, seres humanos, os animais, né, são consumidores, são heterótrofos, justamente porque a gente não tem essa capacidade de produzir o nosso próprio alimento. Então, a gente precisa ingerir alimentos, né, já de fora, né, externos, já preparados, já feitos, para conseguir, né, essa glicose para produzir energia. Só voltando aqui, vocês acho que viram um pouco disso aqui na aula que a Bruna deu para vocês, né? Falou sobre os níveis, né, energéticos. Tem os produtores, aí tem os consumidores, né? Consumidor primário, secundário, enfim. Outra coisa também, né? Nós somos seres heterótrofos consumidores, né? Mas aí você me pergunta, então por que algumas pessoas engordam se o que elas comem, a comida que elas ingerem vai ser quebrada, vai ser digerida até formar glicose, e essa glicose vai ser usada para a produção de energia. Né? De fato, essa glicose que foi obtida vai ser usada para formar energia, né? Só que, por exemplo, se a pessoa come muito, né, nem toda essa glicose que é gerada, obtida a partir da degradação do alimento, ela vai ser usada para produzir energia. Né? Principalmente se a pessoa, né, sedentária, não tem tanto costume de fazer exercício físico, então ela não tem um gasto muito alto de energia. E o que o corpo faz? O corpo vai pegar uma parte dessa glicose que não vai ser usada e vai estocar, vai deixar guardada para que se em algum momento, né, futuramente, a pessoa fique sem comer um certo tempo, né, aí sim o corpo vai, pega essa glicose que estava guardada e utiliza para produzir energia, né? E esse estoque, né, justamente no tecido adiposo, né? Então, quando o corpo guarda, estoca essa glicose no tecido adiposo, acaba formando, né, essa gordurinha mesmo. Mas voltando aqui, né, na aula de hoje, tem um sistema importantíssimo para isso, para a obtenção da glicose através do alimento, que é o sistema digestório. Né? E aqui a gente consegue ver uma coisa que eu falei na aula passada, que os sistemas eles acabam trabalhando meio que juntos, né, para um objetivo. Na aula passada a gente viu que para a obtenção do oxigênio a gente usava aí o sistema respiratório e o sistema sanguíneo, né, a circulação sanguínea. E agora, para a obtenção da glicose, a gente vai usar o sistema digestório, né? Então, esse sistema, a digestão do alimento, né? Ele vai começar na boca. Na boca a gente tem, né, os dentes que vão atuar na quebra mecânica dos alimentos, né? A língua, que vai ajudar no processo de deglutição, né? De engolir a comida. E a gente tem algumas glândulas, né? Glândulas salivares. A gente tem, inclusive, uma embaixo da língua. Não sei se já aconteceu com vocês de, às vezes, estar falando e espirrar, assim, sabe? Saliva. Não sei se já aconteceu com todo mundo, mas às vezes acontece. Isso acontece por conta da glândula salivar que tem embaixo da língua. Tá? Essas glândulas, elas produzem saliva. Essa saliva ela vai ser responsável pelo início da quebra dos alimentos, né? Pelo início da quebra química dos alimentos. A gente não está falando de quebra mecânica dos dentes, né? Um outro tipo de quebra. E também vai ajudar na lubrificação desse alimento pelo esôfago, né? Pela faringe, que vai ser o caminho que esse alimento vai seguir. E eu coloquei aqui para vocês a amilase salivar.
A amilase salivar é uma substância que está na saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, e é essa substância, a amilase salivar, que é responsável por essa quebra química que eu falei, pelo início da quebra química do alimento, tá? E isso já começa na boca. Então, depois que a gente, né, começa essa quebra mecânica, também o início dessa quebra química pela amilase salivar, né, e a deglutição com o auxílio da língua, o alimento vai seguir aqui pela faringe, né, e vai chegar no esôfago. No esôfago, né, vão ter alguns movimentos, né, peristálticos, que a gente chama, que vai fazer com que o alimento desça, né, para o estômago. No estômago, que é esse órgão aqui, tem um chamado suco gástrico, tá? Esse suco, ele é muito, muito, muito ácido. E é justamente ele que vai fazer a maior parte da digestão do bolo alimentar. Como ele é muito ácido, então ele vai digerir aquele alimento, tá? Depois do estômago, né, o alimento segue aqui, tá vendo? E entra no intestino delgado. Tá? O intestino delgado começa aqui e vem aqui, tá vendo? Parece umas linguicinhas, né? O intestino delgado. No intestino delgado, vai continuar a digestão, que começou no estômago e uma parte bem pequena na boca, né? Depois no estômago. Essa digestão vai continuar no intestino delgado. E uma das principais funções do intestino delgado é a absorção de nutrientes. Então, né, por exemplo, quando você se alimenta, tem vitaminas, né, minerais, o próprio carboidrato, tudo isso está presente no alimento. Então, você vai digerir, vai fazer diversas quebras desse alimento até chegar a essas partes pequenas, que, por exemplo, as vitaminas, a glicose mesmo é uma. E esses nutrientes que são usados pelo corpo, eles são absorvidos no intestino delgado, nessa parte aqui do intestino delgado. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa absorção no próximo slide. Depois, o que não é absorvido, né, vai seguir aqui para o intestino grosso, que é esse, que dá essa volta aqui, né? E no intestino grosso vai acontecer a absorção da água, né, e a formação das fezes. Né? As fezes vão ser acumuladas aqui no reto e depois vão ser eliminadas, né, no ânus. Eliminadas no ânus. Então, falar um pouquinho sobre a absorção dos nutrientes, né, que eu falei que acontece aqui no intestino delgado. Bom, a absorção dos nutrientes, né, o que é a absorção dos nutrientes? A absorção é quando o nutriente vai sair do intestino delgado e vai vai entrar na circulação sanguínea, tá? E essa imagem aqui é de um pedaço, né? A gente consegue ver aqui um pedaço do intestino delgado, né? Aqui é a imagem dele. E no intestino delgado vai ter esses capilares aqui, que são... vocês sabem que os capilares são vasos bem fininhos, né? E ele está presente por todo o nosso corpo, né? E também está no intestino delgado. Então, no intestino delgado, essas moléculas, que agora vão ser bem pequenininhas, esses nutrientes, como a glicose, as vitaminas, elas vão sair do intestino, da luz do intestino, e vão entrar aqui pelos capilares e seguir em direção à corrente sanguínea para ser levado para o resto do corpo, tá? Depois que é absorvido, né, sai do intestino delgado e entra na circulação sanguínea, isso é levado, né, primeiro para o fígado, mas depois vai para todo o nosso corpo, para todas as nossas células. Afinal, todas as nossas células precisam da glicose, né, para produzir energia. Como eu falei para vocês, desde a célula, né, do nosso bulbo capilar, né, do nosso cabelo, da raiz do nosso cabelo, até as células lá do nosso pé, né, elas precisam da glicose para produzir energia. Então, esse sangue vai levar essa glicose para todo o corpo. E quando chega nas células, né, de todo o corpo, acontece, né, que a glicose vai entrar para a célula, para que a célula possa usar ela para produzir energia. Só que para isso, para que a glicose entre na célula, é preciso desse hormônio que a gente chama de insulina.
tá? Essa insulina funciona como uma chave mesmo. Ela vai se ligar na célula e depois que ela se liga, a célula reconhece essa chave e a célula vai permitir, né, que a glicose entre, né, como se fosse uma porta, como se uma sala fosse a célula, o ambiente lá da sala, tem uma porta naquela sala e tem lá uma fechadura. Quando você coloca a chave, que seria a insulina, a porta vai reconhecer o padrão, né, vai se encaixar ali certinho e a porta vai abrir. Então, quando abre essa porta, a glicose vai entrar, né, dentro da célula. A insulina a gente vê nas pessoas que têm diabetes, né? Elas têm alguns distúrbios relacionados à insulina, tá? Ou a pessoa tem pouca insulina sendo produzida, que é um tipo de diabetes, né? O diabetes tipo 1. A pessoa não tem, né, a insulina em uma quantidade correta. Eu já falei para vocês na aula passada sobre isso, né? Sobre o pâncreas, que é responsável por produzir a insulina. Então, a pessoa tem um problema no pâncreas, nas células do pâncreas, e não consegue produzir insulina suficiente. Então, não vai ter a ligação da insulina na célula, a célula não vai reconhecer e a glicose não vai entrar, né? Esse é um tipo de diabetes. E tem o diabetes tipo 2, né, que é o mais comum, né, que a gente vê, pode ser desenvolvido, né, por alguns fatores de risco, como obesidade, sedentarismo. E nessa diabetes, a célula, ela deixa de reconhecer a insulina. A insulina está lá sendo produzida, mas a célula não reconhece mais essa insulina. E aí ela não abre um canal para a glicose entrar. Então essa glicose, ela vai estar onde ela está agora. Ela está na corrente sanguínea, tá? Então por isso que as pessoas que têm diabetes, ela tem uma glicose alta, tem uma glicemia alta, justamente porque a glicose não consegue entrar na célula e fica lá no sangue, tá? Bom, então, beleza. A gente viu na aula passada que a gente obtém oxigênio pela ventilação pulmonar. Esse oxigênio é levado, né, sai do pulmão, vai para a circulação sanguínea e é levado até as células. Então, tá aqui, entrou o oxigênio. Enquanto isso, a gente está respirando, né, fazendo a ventilação pulmonar, a gente também está se alimentando. E dessa quebra dos alimentos, a gente obtém a glicose. E essa glicose vai sair do intestino delgado e vai entrar na circulação sanguínea, e da circulação sanguínea vai ir para as células. Então tá aqui, a glicose também vai entrar nas células. Então tá, a célula tem tudo que ela precisa. Tem oxigênio e tem a glicose. Então agora ela consegue produzir a energia que ela precisa, e nesse processo de formação, né, de energia, de produção de energia, ela acaba liberando, que a gente viu lá na fórmula da respiração celular, acaba liberando o gás carbônico, que a gente vai expirar, né, pela ventilação pulmonar, e também acaba liberando água. E essa água, né, ela não sai para fora, como tá aqui, ela vai ser usada pela própria célula, tá? Só que onde que isso ocorre dentro da célula? É assim mesmo, como tá aqui, em qualquer lugar dentro da célula, no núcleo, no citoplasma, aonde? Tem um lugar específico onde esse processo ocorre, e é na mitocôndria, tá? Já falei para vocês na segunda aula sobre as células, né? Sobre as organelas. Falei que cada uma tem a sua função específica e eu cheguei a comentar da mitocôndria, né? E agora vocês sabem qual a função da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável justamente pela respiração celular. Tá? Eu coloquei até 2 asteriscos aqui, porque é muito importante isso, às vezes cai em prova, né? Então, se vocês verem na prova ou alguma questão por aí, onde ocorre a respiração celular, né? Então, vocês vão colocar a mitocôndria, que é uma organela dentro da célula, no citoplasma da célula, e nessa mitocôndria, né, ocorre a utilização do oxigênio e do glicogênio, da glicose, do oxigênio e da glicose, para a formação de energia. Tá? Então, a gente vê na imagem aqui uma célula. Aqui, em rosa, aqui a gente tem um citoplasma, com todas as organelas, né? Uma diferente da outra, cada um tem a sua função. Um núcleo com material genético. E aqui no citoplasma, a gente vê essas organelas aqui, tá vendo? Ó, são várias. As células possuem várias organelas. E é o que tá aqui, ó.
essa é a estrutura da mitocôndria. É justamente aqui dentro dessa organela que ocorre a formação de energia utilizando a glicose e o oxigênio, tá? Então, guardem bem isso aqui, mitocôndria, coloquem bem destacado no caderno de vocês, porque é uma informação bem importante. Bom, vamos resumir então, né? Aqui tem a fórmula da respiração celular. Essa molécula aqui, eu já falei para vocês já viram que é da glicose, do carboidrato, que a gente obtém pela quebra dos alimentos, né? São 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, a gente obtém a glicose pela digestão, pelo sistema digestório, né, nos alimentando. A célula também utiliza o oxigênio, que é proveniente da respiração pulmonar, quando a gente inspira, né? Esse oxigênio vai para o pulmão, do pulmão vai para a circulação, no sistema sanguíneo, e vai para a célula. Então, a célula vai usar esses dois substratos, né? A glicose e o oxigênio, para produzir energia, e acaba produzindo não só energia, também acaba sobrando alguns produtos que são formados, que é o gás carbônico, que a gente vai eliminar na expiração, porque se a gente tiver um acúmulo desse gás carbônico no nosso organismo, isso vai fazer mal, tá? Ele acaba sendo tóxico em excesso. Então, a gente tem que eliminar ele e a gente vai eliminar na expiração. A água também, né, ela vai ser formada e ela vai ser utilizada no próprio metabolismo celular, né? Como a gente sabe, a gente é feito de 70% de água. Então, tudo acaba envolvendo água também. Então, essa água formada vai ser utilizada pela própria célula. E a energia, né, que é o principal, era o objetivo da célula. E uma coisa importante que eu não falei antes para vocês. Essa energia, ela é produzida, tá bom. Mas e aí, o que acontece com ela? Né? Em algum momento, a célula vai usar. Só que ela precisa ser armazenada, porque senão ela vai ser dissipada, né? Vai ser liberada em forma de calor. Então, ela precisa ser armazenada, ser guardada em algum lugar. E isso ocorre no ATP, tá? Então, essa energia que é formada, ela vai ficar guardada no ATP. ATP é uma molécula também, que a gente chama de moeda energética, tá? Então, imaginem que o ATP é uma moeda mesmo, tá? Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de moeda. Então, eu vou lá e gasto. Então, a célula precisa fazer alguma coisa, alguma função, ela precisa de energia. Onde que a energia está? No ATP. Ela vai no ATP e gasta, né? E gasta a energia que está no ATP. Ela vai, produz a energia e guarda no ATP de novo e coloca o ATP lá na carteirinha dela, guarda a moeda na carteira, tá? Então, isso aqui, né, ainda tem muita coisa para falar sobre isso, mas a coisa do ensino médio vocês vão ver mais para frente, né? Mas o que vocês precisam saber agora é que a energia, ela é guardada em forma de ATP, e esse ATP é uma molécula que a gente chama de moeda energética, tá? Aqui, né, tem até uma brincadeira aqui, uma pilha, né, como se fosse uma pilha também. Imaginem que uma pilha está carregada ou está vazia. A célula precisa fazer alguma coisa, ela vai, pega a pilha, utiliza a energia e a pilha vai ficar descarregada. Então aqui, ó, e a pilha tá cheia, né? A célula tá feliz, ela vai usar a energia e a célula vai ficar sem carga, a pilha vai ficar sem carga, vai ficar sem energia. Então ela vai, hora da recarga aqui, ó. A pessoa vai, se alimenta, a célula pega a glicose, pega o oxigênio da respiração pulmonar e torna a criar, produzir energia e a guardar essa energia na pilha, né? A guardar essa energia no ATP, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, né? Eu vou falar só mais uma coisinha para vocês, que é um pouco do que vai ser na próxima aula. Essa aqui é a produção de energia nos seres heterótrofos consumidores, ou seja, em nós, nos seres humanos e também nos animais. A gente, como eu falei, né, usa a glicose, as nossas células usam glicose e o oxigênio para produzir energia. Tá? A glicose vem do alimento, da digestão do alimento através do sistema digestório, e o oxigênio entra na célula através do sistema respiratório, né, da ventilação pulmonar. Só que a gente viu que também tem os seres autótrofos. E esses seres, eles são capazes de produzir energia não, alimento. Eles são capazes de produzir alimento.
Então, vocês concordam comigo? Se eles conseguem produzir a glicose, eles não vão precisar passar por esse processo de digestão. Justamente porque os seres autótrofos, eles conseguem produzir a própria glicose, eles não precisam se alimentar. Eles não precisam comer um arroz ou um feijão para obter a glicose. Eles mesmos conseguem produzir essa glicose, tá? Então, nesses seres autótrofos, essa etapa aqui não vai acontecer. Isso vai ser de um jeito diferente que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu escrevi, ó, os seres autótrofos conseguem produzir a própria glicose, por isso não apresentam essa etapa de digestão de alimentos. Eu coloquei um X aqui. A produção de energia nos autótrofos fotossintetizantes. Como que ocorre? Né? Justamente pela produção de glicose. Então, esses seres autótrofos, eles conseguem produzir a glicose e eles fazem isso através da fotossíntese. Então, esses seres, eles pegam o gás carbônico do ambiente. Lembra que quando a gente faz a ventilação pulmonar, a gente devolve para o ambiente o CO2? Então, esses seres autótrofos, eles pegam esse CO2, também pegam a água, né? E junto esses CO2 e essa água, H2O, e junto com a energia solar, né, a energia luminosa, a luz do sol, por isso que chama fotossíntese, né, que é a síntese através da energia do sol, né, energia luminosa, da luz, síntese através da luz. Então, vai acontecer a formação da glicose, tá? Então, essa é a reação, CO2 mais H2O, CO2 mais água, com a energia que esse ser tira da luz, da energia solar, ele consegue formar glicose e aí posteriormente ele vai usar essa glicose e o oxigênio para produzir a energia que ele precisa, tá? Então essa é a diferença entre os seres autótrofos fotossintetizantes, né, que é o que acontece nas plantas, nas árvores, né, da gente, de nós que somos seres heterótrofos, né, consumidores. Então a gente não consegue produzir a glicose, então a gente tem que se alimentar, comer e fazer a digestão desse alimento. Já esses seres, né, as plantas, né, elas conseguem produzir a glicose utilizando o gás carbônico, CO2, a água, H2O, e a luz, né, energia solar. E esse processo de produção de glicose é o que a gente chama de fotossíntese, tá? Então, isso vocês vão ver na próxima aula, né, como ocorre essa fotossíntese, né, como ocorre essa produção de energia na planta, tá? É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, vou deixar o meu e-mail é esse, né? Na verdade já tá aqui. E é isso, gente. Obrigada. Vou deixar algumas questões. E é isso. Obrigada.